canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estamos estudando o livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 8, a visão de um carneiro e de um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo, quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele. E feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra gloriosa. E se engrandeceu até ao exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra, e as pisou. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Antigamente supunha-se que Belsazar era o Nabonidos da história, que começou o seu reinado em 555 a.C., mas mais tarde as pesquisas históricas e inscrições que foram descobertas indicam muito claramente que Belsazar era o filho de Nabonidos e que ele estava associado ao seu pai como governante, começando em 540 a.C. Isto levaria ao terceiro ano do reinado de Belsazar, a data da visão de Daniel registrada no capítulo 8, 538 a.C., o mesmo ano em que ele foi morto e o reino babilônico foi derrubado pelos medos e persas. Isto explicará por que é que a visão do capítulo 8 não inclui um símbolo de Babilônia. Babilônia seria derrubada nesse mesmo ano, nomeadamente em 538 a.C., também estabelecerá uma relação muito mais estreita cronologicamente entre o 8º e o 9º capítulos de Daniel, porque coloca a visão de Daniel 9 em 538 a.C., o mesmo ano em que ele teve a visão do capítulo 8. Assim, em vez de a visão do capítulo 9 ser separada da visão do capítulo 8 por um período de 15 anos, havia apenas alguns meses entre elas. O carneiro e o bode não eram símbolos simplesmente dos reis dos países nomeados, mas dos reinos sobre os quais governavam. Isso é claramente demonstrado pelo versículo 21. Na primeira parte do versículo, a palavra rei é evidentemente utilizada no sentido de reino, enquanto na segunda parte, o primeiro rei do reino
Alexandre o Grande, é apresentado sob o símbolo do grande chifre entre os olhos do bode. O chifre, que era mais alto do que o outro, representava a Pérsia. A Pérsia teve a principal influência na união entre as duas nações. Era o poder mais forte e mais importante, e também surgiu por último, ou seja, depois da Média, como indicado pelo chifre mais alto do que surgiu por último, e pela Pérsia, que surgiu por último em nome do reino Medo-Pérsia, ou Média e Pérsia. Alexandre foi o primeiro rei da Grécia, e o que mais figurou na história desse reino. Ele é conhecido na história como Alexandre o Grande. Ele ascendeu rapidamente à notoriedade e, enquanto no auge do seu poder, morreu aos 32 anos de idade, em 323 a.C. Ele foi adequadamente representado pelo grande chifre que foi quebrado. Os 4 reinos em que a Grécia foi dividida após a morte de Alexandre foram os seguintes: Trácia no norte, Síria no leste, Egito no sul e Macedônia no oeste. Esta divisão da Grécia é também claramente exposta em Daniel 11, versos 1 a 4, onde se diz que o reino grego será repartido para os 4 ventos do céu. O reino grego foi dividido em 4 partes, simbolizadas pelos 4 chifres na cabeça do bode. Foi a partir destes chifres que Daniel viu este pequeno chifre surgir, ou seja, Roma tendo conquistado a Macedônia, simbolizado por um dos chifres. Daniel vê-o sair daquele país e empurrar as suas conquistas para o sul, que é o Egito, para o leste, que é a Síria, e para a terra formosa, que é a Palestina. Isto foi exatamente cumprido por Roma antes do primeiro advento de Cristo. Desde a conquista da Macedônia, ascendeu rapidamente ao poder e tornou-se mais forte do que nunca. O chifre pequeno, que simboliza Roma, que cresceu muito ao longo de toda a sua história até ser quebrado sem mão. Veja isso no versículo 25. Daí que inclua tanto a Roma pagã como a Roma papal. Roma conquistou a Grécia em 168 a.C. e entrou no campo da profecia em 161 a.C., quando formou uma aliança com os judeus, pelo que é conhecido como a Liga Judaica. As legiões romanas, quando dispostas em batalha, apresentavam uma aparência muito feroz e guerreira. Daí Roma ser descrita como um rei feroz de semblante. A língua de Roma era desconhecida dos judeus, e daí a expressão será entendido em adivinhações. Roma tirou o contínuo ou o paganismo e estabeleceu a transgressão assoladora, que é o papado, que era mais iníquo do que o paganismo. A Bíblia diz: e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. No versículo 10. Isto refere-se, sem dúvida, ao poder que Roma exerceu ao humilhar os dignitários tanto da igreja como do Estado e oprimir o povo de Deus. Para ou contra o príncipe do exército, no verso 11, o príncipe do exército refere-se ao Salvador, o Filho de Deus, contra o qual Roma se engrandeceu no seu primeiro advento. A política de Roma foi sempre de assegurar aliados poderosos através de esquemas e planos astutos que uniriam seus interesses com os de Roma, e assim foi-lhe dado um anfitrião e Roma foi poderosa. Mas não pela sua própria força, diz a palavra do profeta. Roma sempre se posicionou contra o povo de Deus e sua obra. Ela praticou e prosperou na execução dos seus iníquos desígnios e destruiu os poderosos e o povo santo, os fiéis e leais a Deus, que não cederam aos seus mandatos. O poder romano existente, como o papado desde 538 depois de Cristo, não será quebrado ou destruído pelo poder humano ou pela mão do homem, mas será quebrado sem mão, ou seja,
pelo poder do Deus eterno manifestado no fogo ardente que consumirá o iníquo quando Cristo for revelado do céu. 2 Tessalonicenses 1, versículos 7 a 9. Capítulo 2, versículos 1 a 8. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de ti e sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.